Olha aí, começando hoje ao som da canção do Exército Brasileiro. Vamos falar hoje sobre o desafio dos militares na recolocação do mercado de trabalho, tá? Vamos lá, só aguardando o nosso convidado especial hoje, Mauro. Vamos lá, chegando, vai chegando. Você que está chegando agora, é importante aí, tá? Já fazer aí, clicar no aviãozinho aí embaixo, chamar aquele seu amigo que está com dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Deixa eu aceitar aqui o Mauro. Vamos ver aí, já vai estar entrando. Olha aí, é ele! Olha a canção, Mauro, hoje. Hino. É isso aí. Nosso hino aí. Beleza. Daí, Maurão, tudo bem, cara? Tudo bem? Boa noite todo mundo aí. Beleza, maravilha. Assunto hoje, então, para atualizar você que está chegando, o desafio de militar para se colocar no mercado de trabalho. Hoje a gente está com o Mauro, fazer a apresentação do Mauro, que é gestor comercial hoje do Grupo Barigui, mas ele já foi também oficial do Exército Brasileiro, né? Na prática, hoje está na reserva, né? Hoje está no repouso ativo, que a gente brinca, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco desse desafio aí que foi para a gente entrar no mercado de trabalho, né? Mas antes da gente começar e antes da gente estar falando também, é muito importante, tá? Aí vocês que estão chegando, que clica nesse aviãozinho aí do lado e chama aí aquele seu amigo também que foi militar ou que é militar, que daqui a pouco vai estar indo para a reserva, para que ele escute um pouco dessa experiência que nós vamos estar passando aqui e que de alguma forma a gente possa contribuir com todos vocês para que vocês possam também estar conquistando o espaço de vocês assim como a gente conquistou o nosso, tá bom? Mas vamos lá, agora o Mauro tá aí já. Mauro, vamos fazer o teste aí, tá tranquilo aí? Tá ok de sinal? Como é que tá? Tô te ouvindo 100% aí, alto e claro. 5 por 5. Vamos usar um vocabulário militar aí. Então tá bom, maravilha. Bom, vamos lá então, a gente tem alguns assuntos aí, eu vou pedir aí para o Mauro contar um pouco da experiência dele, como é que foi aí nessa saída, né, do Exército para a vida civil e, e aí para a gente poder começar e já fazer o aquecimento da nossa live. Maurão, é contigo aí, conta pra gente, cara, como é que foi um pouco aí dessa experiência saindo, cara, da vida militar para a vida civil e qual foi aí os teus desafios, cara, que você teve até se recolocar no mercado, cara? Legal. Muito obrigado primeiro, Davidson, ao convite, né? Acho que é um tema extremamente importante. A gente tem a nossa carreira pautada em reconduzir ex-militares e foi uma honra para mim receber esse convite seu. Então tenho certeza que um pouco da história que a gente vai contar hoje, do que a gente vai falar aqui, vai continuar trilhando a caminhada que a gente tem, que é de ajudar as pessoas a se recolocar e, enfim, a se tornar um excelente profissional, tanto quanto era um excelente militar, né? Então eu acho que para a gente falar um pouco sobre essa questão da saída, né, a gente não pode deixar de falar sobre o tempo que a gente está lá, né, e principalmente sobre tudo que a gente desenvolve lá, né. Eu recordo de algumas oportunidades dentro da empresa, onde as pessoas falam sobre, mas o militar, pô, qual que é a vivência? Muita gente pergunta pra gente, né? Mas o que você fazia lá? Você recebia, você era funcionário público, você recebia salário, e o que você agregava para a sociedade?
E aí eu acho que o primeiro ponto é esse, né? É a gente conseguir esclarecer de forma muito clara e objetiva para a sociedade as diversas atribuições e formações que a gente tem na nossa vida militar. Independente de ser o aluno ou o aspirante que serviu um ano, soldado, cabo, ou o militar que se serviu o tempo todo como temporário, em alguns momentos 7, 8 anos, a gente aprende muita coisa lá, né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, né? É a gente entender que a gente não é um funcionário público apenas, enquanto a gente está na caserna. Às vezes a nossa rotina na caserna, ela se torna frequente, a gente nem para pensar o quanto a gente aprende, né? Então eu acho que essa vivência que a gente tem, eu nunca vou esquecer diversas histórias, mas eu estava tirando um serviço um dia já na reta final, ali no último ano, e tinha um cabo, né, o Cabo Francisco, ele era costureiro na correaria. Então, né, o cara passou a vida dele construindo barraca, mochila dentro do exército. E ele falou: tenente, você tá vendo aquele avião lá em cima? Eu assim, pô, tô vendo. Ele falou assim: poxa, eu terminei meu curso teórico de piloto e todo final de semana tô lavando avião lá no aeroporto de Cascavel para poder fazer hora de voo gratuita lá, o pessoal me convidar para fazer hora quando falta alguém, para que eu possa cumprir as horas de prática e possa ser um piloto comercial. E eu não tinha nem ideia que aquele cara tinha formado como piloto. Então, eu acho que o Exército ele traduz em várias formações lá dentro, várias experiências, e aí cada um busca a sua história aqui fora, né? Mas o mais importante, eu acho que desse ponto é a gente conseguir traduzir para o mercado que não compreende, que não entende a nossa vivência, a nossa experiência militar, né? E o que a gente pode agregar no mercado civil aí das empresas. Aham. E, Mauro, quando a gente sai, cara, do exército, assim, é muito difícil, né, a mudar. A gente tem uma expectativa, mas a gente se depara com uma outra realidade, né? A gente tem um cargo hierárquico, né, lá dentro, né, como muitos, né, que saem. E quando você sai, você parte do zero, né? Como é que foi para você, cara, essa transição aí de partir do zero, de se preparar para essa saída, né? E como é que você se preparou para essa saída, cara? Esse é um ponto bem bacana, Se porque é, se é que você se preparou, né? não tem muito receita, né? Eu acho que eu vou recordar o meu irmão, uma oportunidade, falou para mim no último ano, né? Ele falou: cara, tira o pé um pouco, né? Dedica mais na tua preparação de saída, né? Você está ainda tá acelerando muito nessa vida militar que vai acabar em menos de um ano e eu não sei se ele, você ou outros militares que eu conheci, se a gente conseguiria desacelerar em algum momento, né? Deixar de cumprir uma missão bem cumprida. Então eu não tenho certeza que eu tenha me preparado. Talvez eu caí numa cilada que muitos caem, né? Que é de acreditar nas pessoas, né? Conte comigo, você vai trabalhar comigo, eu preciso de um profissional como você. Você é um cara que eu participei de muitas atividades. Uma das funções que eu desenvolvi no Exército, eu fui relações públicas. Então eu envolvi muito com a sociedade em Cascavel, né? Até tem alguns colegas de Cascavel aí. Então a gente participou de muitas atividades cívico-sociais, e onde o nome da instituição ficava enaltecido, mas também o profissionalismo com o qual a gente desenvolvia a atividade, né? E aí, no momento em que foi chegando ali no último mês, ali, eu comecei a ligar para essas pessoas: olha, né, tô acabando aqui, tô saindo. E aí acabou que através de um relacionamento com um colega, acabou surgindo uma oportunidade que nem era uma dessas que estavam prometidas. E eu recordo quando eu fui numa banca de revista, né, na última semana minha, fazer uma impressão de um currículo para mandar para essa empresa que o meu colega tinha me indicado. E aí a dona da banca: o senhor não é o Tenente Mauro? Eu falei: sim, sou eu mesmo. Ela: poxa, mas o senhor está imprimindo um currículo? Daí eu: sim, estou imprimindo um currículo. Ela: mas por quê? O senhor é uma pessoa que, né, o senhor está saindo do exército? Daí eu expliquei toda a situação para ela. E aí ela falou: nossa, a cidade vai perder muito com a sua saída, a instituição. O senhor foi uma pessoa que agregou muito para a sociedade. E aí você começa a cair na real, né? Aí foi o currículo para a empresa. E aí, enfim, uma semana depois,
graças a Deus, no primeiro dia pós baixa no Exército, eu já estava na estrada indo para Minas Gerais, que foi onde eu cumpri um primeiro ano de trabalho nessa empresa. Mas não posso dizer que tenha me preparado, que as coisas tenham acontecido da forma que eu planejei. Aconteceu, eu tive que colocar o coração na ponta da chuteira e batalhar, né? Batalhar para reconstruir uma caminhada e, enfim, começar uma nova história. É. O que eu vejo assim, cara, também, nesse bate-papo aqui que a gente está tendo, cara, é assim, quais foram uma das dificuldades que eu tive? Não sei se você teve a mesma, tá? A gente sai mais ou menos com alguma coisa, né, em vista, né? A gente sai com alguma coisa já em vista para alguma parceria, algum trabalho com alguém, mas quando você chega lá, não era bem aquilo, né, que você imaginava que ia acontecer, não era da forma que você imaginava as coisas, e você começa a buscar por algo que você similar ao que você tinha, né, similar ao que a gente vivia. E aí eu me deparava, cara, com muitos RHs mal preparados, sabe? Porque muitas pessoas que vão muitas vezes para o recrutamento e seleção não passaram nem pelo processo, né, de trabalhar, não passaram nem por um processo seletivo para trabalhar em algum lugar, para entender a dificuldade que um candidato tem, para depois fazer o recrutamento e seleção e fazer todo o processo, né? E nem muitas vezes vivenciaram algumas áreas para poder fazer a escolha. Então eu via que os RHs, cara, quando eu ia procurar uma oportunidade, eles estavam mais preocupados com a habilidade do que com o comportamento. Você sentiu isso também, cara? Muito. Tanto que essas empresas onde muitas vezes os donos comentavam, olha, quando você tiver faltando 6 meses para você sair, você manda o currículo, para a gente poder já encontrar qual é a área melhor para você dentro da empresa e tal. E aí, enfim, mas qual a experiência que o militar tem, muitas vezes, né? Eles nunca me falaram, talvez por sentir um pouco mal, mas a realidade era essa, né? E isso, até na própria empresa que eu realmente trabalhei por 1 ano e 3 meses nessa transição da carreira militar para o mercado privado, era uma empresa de cosmético, né? Uma representação comercial de cosmético lá em Minas Gerais. Então, De militar a vendedor de é, cosmético. eu lembro que a primeira pessoa que eu atendi foi uma dona de farmácia numa cidade, na entrada ali na divisa de Minas Gerais com São Paulo. E aí eu terminei de atender ela, ela falou, olha, eu vou comprar de você. Você é um cara muito esforçado, assim, mas você não fez isso muitas vezes, né? Aí eu falei, ó, pra ser sincero, é a primeira vez que eu tô fazendo. Daí ela, não, porque assim, você até tá entendendo do assunto. Eu tinha passado a noite estudando o catálogo, mas você tá nervoso pra caramba, assim, eu acho que talvez você pode sentir um pouco mais de segurança, porque você está entendendo do assunto já, mas... Então, assim, a empresa que me contratou confiando nessa habilidade, né, por indicação de um colega, e não porque o RH tenha falado, olha, esse cara aqui tem tudo para dar certo. Não, foi por uma questão de indicação, e todas as pessoas que eu tive a oportunidade de contratar nesses 11 anos de empresa, as dificuldades são essas, né? Elas vêm porque você conhece, você acredita, você vai ensinar, você sabe que ela vai aprender a fazer. Eu ouvi isso de um cara que me contratou, né? Você ensinar você a fazer, eu te ensino em 6 meses, né? O que importa é a vontade que você vai ter de fazer, né? E aí foi isso aí. Então, assim, como eu tive essas pessoas que acreditaram na habilidade, eu procurei também fazer isso sempre na minha carreira, né? E contratei e desenvolvi muitos talentos que entregam resultados significativos hoje para a minha empresa, ou que entregaram e não estão mais conosco, mas que realmente mostraram que a pessoa aprende rápido, né? E colocar isso hoje na cabeça dos analistas de RH, aí, né, a tua formação, você é formado em psicologia, pode complementar com um pouco mais de propriedade, mas o que eu percebo até dos analistas de RH que a gente tem na empresa muitas vezes, é muito foco nessa questão técnica, e na qualificação, né, e não na habilidade, né? Então, muitas vezes eu ouvi já de recrutadores, olha,
eu não dava nada para aquele cara que você contratou. Mas olha, porra, me surpreendi porque realmente hoje é um talento e está indo muito bem. Isso, né, eu sou prova viva disso, né? Então, tenho certeza que essa questão é uma questão, é uma barreira que a gente tem que quebrar na sociedade. Né? Eu acho que falta um pouco também das instituições focar um pouco nessa questão de trazer para o mercado. Eu vi algumas frentes abertas já em relação a isso, né, da instituição trazer para o mercado uma explicação melhor e um direcionamento desses profissionais que saem de lá, mas ainda parte muito de um comandante de unidade que queira fazer, ou de uma vontade própria, não de um processo, né? Mas o Exército, não só o Exército, mas, né, as Forças Armadas, de uma forma geral, elas podem contribuir muito com o mercado de trabalho. É uma qualificação que fica barata para o empregador, se ele souber, né, qual é essa qualificação que existe lá dentro, e é muito pouco explorada ainda, né? Muito, pouquíssimo explorado. Até porque, cara, o que eu vejo assim? O que eu vejo como uma das principais habilidades, né, que os militares têm? Não que quem fica um ano, ele entende um pouco mais, né, do que acontece, tudo, o serviço militar obrigatório, mas depois aquele que se torna realmente uma mão de obra especializada, né, depois desse um ano, tal, que fica aí 3, 4, 5 anos, que daí ele forma realmente, né, essa habilidade, né? O que eu vejo muito, cara, é assim, que o militar, quando ele vai para a vida civil, ele sabe que tudo é treinamento, né? Ele sabe que ele precisa passar por um processo de aprendizagem. Você imagina que se os recrutamentos, né, que a gente fosse fazer no Exército, para o cara começar a trabalhar no Exército, o cara já tivesse que chegar atirando, deitar, rolar, atirar, tirar serviço, prestar continência, marchar. Cara, o que é um regulamento disciplinar? Não, a gente só contrata quem já chega com essa habilidade. Cara, imagina, a gente não ia contratar ninguém. E eu vejo que as empresas vão por esse caminho, né? Elas não têm um período de adaptação, formação e uma metodologia de preparação do profissional. Como a gente já entende isso, a gente sabe que qualquer lugar que a gente entrar, a gente precisa só que as pessoas nos dêem o caminho. E a gente vai treinar, vai estudar, vai papirar, vai aprender, porque a gente sabe que o estudo faz parte do preparo do profissional. Que a dedicação, o estudo e o treinamento faz parte, não é isso? Eu vejo muito a questão, né, das classificações que a gente tem, né, dentro do Exército. Então, desde que você chega no período básico, você começa a fazer as provas e você começa a ter uma classificação no universo. Então, tem 40 pessoas no seu pelotão, tem 40 alunos na sua turma, ou tem 20. Vai ter um primeiro e um último, né? E aí acho que começa por aí já, porque a dedicação na capacitação começa a trazer resultado. Então, quando a gente vê os primeiros colocados de turma dentro do Exército, sejam no curso de formação de soldado, no curso de cabo, sargento ou até de oficial, a gente percebe que a diferença de nota lá na ponta é centésimo, é na casa do centésimo. Então, um se dedicou um pouquinho mais que o outro e aí ele ficou melhor classificado e, por mérito, ele vai ter uma oportunidade melhor lá na frente, ele vai ter opção de escolha, né? E aqui fora não é diferente, só que a gente percebe que as pessoas entram muito no querer ser, né? Sem querer fazer, né? E aí isso, tanto por parte do profissional, né? Que, eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor, eu quero ser... Mas ele não está muito disposto a pagar o preço disso, né? E a empresa também, ela hoje ela não investe, as empresas de uma forma geral, elas não investem no plano de carreira, né? Ela muitas vezes, se o cara está sendo útil para aquilo que ela precisa naquele momento, ok, mas se não, também daqui a pouco sai, entra outro e aí a gente consegue perceber onde tem uma empresa que fomenta o desenvolvimento de carreira, que investe no processo, na formação, na capacitação, que a maturidade e a colheita do processo é muito maior. Né? Depois que você tem alguém já maduro, a entrega do resultado vai perdurar por muito mais tempo. Só que a ansiedade, muitas vezes, de querer construir rápido, né, sem dedicar a energia necessária e sem também orientar, né, a gente tem vontade de acertar. Todo mundo que cresce, que conquista, tem vontade de acertar. Mas nem sempre o cara acerta. E aí
a questão da visão, de como orientar para desenvolver, para continuar acreditando, para você ter um talento lá na frente, né? Eu acho que essa é uma questão que é pouco explorada pelo mercado, nesse sentido. Aham. E aí a gente vê também um choque de valores também, né? Essa questão de trazer o profissional para a empresa, mas de não, de a falta de compreensão dos valores que essa pessoa saiu, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, para se recolocar. E são valores tão importantes, cara, para a formação de uma empresa e poderiam ser melhor explorados, né? Por exemplo, o militar, quando ele sai, cara, quanto que você ganhou de hora extra, Mauro, no Exército? é, não tem hora extra, Cara, né, cara? Eu fui Ah, instrutor lá não tem, na verdade, né? eu Não tem fui, hora extra, eu né? fui instrutor de uma matéria chamada Atributos da Área Afetiva, né? Pra lembrar, ela fala muito disso, né, cara? Dos Aham. valores, né? Dos valores, né? Mas hora extra não tem, cara. Então, eu também não, eu não puxei lá, eu não recebi hora extra, né? E aí a gente vai para uma missão, né? A gente ia para uma missão, ficava lá. Mauro, caiu? Tá Não, aí? voltei. Tô aqui. Beleza. A gente ia lá para uma missão, né, cara? Por exemplo, a operação lá, o Boina Preta, o Boina Verde, enfim, que a gente ia lá fazer com o pessoal uma semana, né? E eu pautorava e chegava ainda um dia depois estava de serviço, né? Ou caía já É, direto na escala. A gente não recebia hora extra. Então, o que eu vejo muito? Que o militar, quando ele sai para buscar uma colocação no mercado de trabalho, embora ele esteja sobre as leis do mercado de trabalho, da CLT, ele não sai em busca de emprego, ele sai em busca de trabalho. Porque a última coisa que ele pensa é que ele vai ter direitos, né? Porque eu quero hora extra, porque, cara, porque isso não está na nossa cabeça. O que está na nossa cabeça é assim, se eu for trabalhar em algum lugar, eu preciso dar o meu melhor e entregar aquilo que eles estão me pedindo. é. O que eu E vejo. eu sempre ficava muito puto, cara, quando eu comecei, né? Hoje a gente já se acostuma e já entende que nem todo mundo vai enxergar isso. Mas eu ficava doido, cara. Quando eu tava com a minha equipe, lá, eu falava, ó, tem isso aqui para terminar. O cara, ó, deu meu horário. Como assim deu horário, cara? Você só vai sair daqui a hora que acabar o negócio. Como é no Exército, né? Então, eu acho que essa diferença, cara, de trabalho e emprego são duas coisas bem distintas, né, cara? Eu falo muito com as equipes, né, de uma forma geral, no sentido do direito e dever, né? Eu sempre falo que o direito ele acaba sendo uma consequência do dever bem cumprido, né? Poxa, se você preocupar em fazer aquilo que você tem que fazer bem feito, cara, você nunca vai se preocupar com os direitos na tua vida, né? Porque vai acabar sendo uma consequência. E eu via, né, exemplificando uma situação dessa, né? A gente participou, se tiver alguém aí do 15 Blog aí vai lembrar, nós participamos de uma operação de manutenção de ônibus da Receita Federal. Então, quando a Receita Federal começou a doar os ônibus para as prefeituras, diversas prefeituras no Brasil, estados, o nosso batalhão, como ficava próximo de Foz do Iguaçu, recebeu a missão de fazer uma manutenção prévia nesses ônibus para entregar para diversas prefeituras, estados e aí a gente revezava os tenentes, né? Cada tenente com uma equipe lá, uma semana, 10 dias e trocava. E aí, de repente, a gente foi lá e conseguiu aumentar significativamente a produção de manutenção desses ônibus com a equipe que a gente foi. Mas a gente pegava às 7 da manhã e parava muitas vezes 7, 7 e meia da noite. Né? E aí, quando começou a aparecer o resultado, as pessoas perguntavam, poxa, mas o que aconteceu? Por que aumentou em 30, 40% o volume de ônibus revisado nesse período que vocês estão lá? E aí eu era o tenente comandante da missão, me cabia responder, né? E aí eu falava isso, falava, olha, Aham. o pessoal tá pegando firme, tá acordando mais cedo, tá trabalhando até mais tarde, entendeu que, pô, a satisfação nossa em estar contribuindo para a sociedade, as escolas que vão receber esses ônibus, às vezes a pessoa está lá esperando, a prefeitura está esperando, esse ônibus vai
transportar doente, por exemplo. E se a gente demorar mais, a pessoa vai, a prefeitura vai demorar mais para receber. Então, se a missão foi essa, vamos dar o nosso máximo e vamos fazer o nosso melhor. E aí a gente ficou lá, se eu não me engano, acho que a gente ficou 3 ou 4 meses cumprindo essa missão aí lá, nossa equipe, por conta da produção. E é um exemplo, né? Porque não tinha, as pessoas que estavam lá, elas não tinham mais nem menos do que os outros. Elas simplesmente entenderam que entregar mais não custava, a gente estava lá hospedado naquele batalhão, não tinha muita coisa para fazer depois do horário, então a gente trabalhava mais cedo e parava mais tarde. E aí, quando a gente vem hoje para o nosso mercado, a gente tem sim pessoas que pegam muito, muito e vão muito além daquilo que se cobra delas, mas a gente ainda tem muitas pessoas que ficam penduradas no que é seu direito, né? E aí a gente acaba tendo, nós que tivemos essa rotina, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de lidar com essas questões, porque a gente quer entregar a missão, né? Eu estava falando semana passada com um gestor meu que deve estar online aí, o mês só termina quando acaba, e não foi 1, 2 ou 3 que a gente ficou até 10, 11 horas da noite para faturar o último carro, né? E aí, enfim... Quantas vezes, né, Mauro? Quantas vezes, né, cara? E muitos ainda ficam, né? A gente sabe que tem, né? E só que às vezes as pessoas elas acabam, né, não acreditando até o final, né? E aí é onde a gente acaba separando, né, o vencedor do perdedor, né? Porque o mercado não perdoa, né? O Exército, a gente tinha lá o nosso contrato, se por algum motivo a gente não cumprisse aquilo que era determinado, a gente não ia renovar no próximo ano, né? Mas a gente sabe que o mercado, se você não entregar aquilo que o mercado cobra, aquilo que precisa, não só você não vai estar ali amanhã para fazer, mas você também vai ter dificuldade de encontrar um outro lugar, né? Então, eu acho que trazendo um pouco para o nosso tema aqui, hoje o grande ponto sim, as empresas elas acabam não valorizando a questão da habilidade ou não sabendo identificar isso no processo seletivo, mas também o profissional que tem essa habilidade, ele tem que encontrar a forma de traduzir isso para o mercado, né? Então, é uma questão bem complexa, mas tem que encontrar forma, né? Tem que água mole e pedra dura. Pois é. E o que eu vejo também assim, cara? Até para ajudar um pouco mais, né, o pessoal que tá... Tem gente que já está recolocado, que está aqui na live, tem gente que ainda está buscando uma recolocação, tem gente que já saiu e ainda não se encontrou. O que eu quero dizer para vocês, cara? Assim, que vocês também não fiquem, às vezes a gente se sente muito mal, às vezes por não conseguir uma recolocação rápida naquilo que a gente gostaria. Só para vocês terem uma ideia, eu demorei 3 anos para realmente encontrar algo uma empresa que tivesse a ver com os meus valores, com aquilo que eu acreditava, que fosse uma empresa que cobrasse, mas que também reconhecesse, que fosse meritocrático, que é uma questão do Exército também. A meritocracia é fundamental. E eu demorei 3 anos para achar essa empresa. Às vezes a gente sai do Exército e acha que a gente nunca mais vai achar um lugar que tenha esses valores, né, cara? Que tenha os valores tão fortes quanto a meritocracia, quanto a disciplina, quanto a questão do senso de justiça, né, cara? Dessa questão de cobrar, mas você saber que a tua obrigação é entregar aquilo que a empresa está te pedindo, aquilo que você prometeu no momento que você fez a entrevista, né? Então, essa questão da palavra, da hombridade também, quando você promete algo, de você cumprir, né? Quando eu fui trabalhar, aí que eu comecei em 2004 como vendedor de carro, e era a oportunidade que tinha para mim, e, cara, eu falei pro Gustavo, né? Quando o Gustavo me contratou, eu falei, cara, se eu não bater minha meta em 3 meses, eu não vou ficar aqui enchendo o saco, esperando alguém me mandar embora, ou alguém achar o meu caminho. Se eu não bater a meta, eu tô fora, porque eu não sirvo para o negócio. Mas hoje você vê muitas das pessoas, né, que vão para o negócio e ficam esperando a gente decidir o futuro delas. Eu acho que isso militar é muito forte, sabe, cara? A questão da autoconfiança, né, cara? A questão da autoconfiança, que é um dos atributos que a gente precisa aprender dentro do Exército, a questão da autoconfiança, porque muitas das vezes você vai estar sozinho numa missão, você vai ter que tomar decisão, você vai ter que ser responsável pela decisão que você toma. E aí,
Quando você vai para o mercado fora, você fala, cara, eu não imagino nada diferente disso. Eu imagino que se eu falar que eu vou fazer e pronto. E se eu não fizer, migão, tchau. Não tem história para contar, né? Você tocou num ponto interessante, porque essa questão, né, da gente ter esse sentimento de se eu não fizer, eu não vou mais estar aqui, né? Eu nunca imaginei entrar numa concessionária, por exemplo, né? Então, para os colegas militares que estão aí, a pessoa que me levou para o trabalho em concessionária é o Davidson, me convidou aí há 11 anos, dia 19 agora, completei 11 anos de Grupo Barigui, e fui convidado pelo Davidson para ser gerente de pós-venda na oportunidade. E eu fui militar de material bélico, então eu tinha essa vivência de oficinas, né? Mas eu nunca tinha pisado numa concessionária, né? E aí você encontra, né, uma série de dificuldades, um ambiente que você não conhece, você tem liderança, né, você tem muita vontade, mas é um ambiente totalmente desconhecido, no meu caso foi, né? E assim como tudo na minha vida, assim como quando eu fui aluno, como quando eu fui promovido aspirante, e depois, nos 8 anos que eu servi, sempre recebendo conceitos muito bons da minha renovação, eu me dedico muito, e não foi diferente na empresa de cosméticos. A pessoa que eu deixei no meu lugar lá, quando eu saí, está até hoje na empresa, então, fruto de 1 ano e 3 meses de trabalho, onde eu reconstruí uma região para aquela empresa e formei uma pessoa que ficou lá e está até hoje lá. E aí, quando eu entrei no Grupo Barigui, tive uma passagem de mais 1 ano por um posto da Ipiranga como gestor, também a convite de um colega. E aí o sentimento que eu tinha era, não pode dar errado, tem que dar certo, porque eu tive 2 experiências depois que eu saí do Exército, 2 experiências de 1 ano, onde se eu tiver mais uma na carteira, eu vou ficar mais queimado ainda com o mercado. Embora essas 2 eu tenha mudado por opção minha, mas eu precisava me encontrar assim como você. Então você veja, eu também levei praticamente 3 anos para me reencontrar, né, porque quando eu comecei a trabalhar no Grupo Barigui faziam 3 anos praticamente que eu tinha saído do Exército, 2 anos e meio. E aí, com muita dedicação, fui superando, fui conquistando as pessoas, né? Tem algumas pessoas que estão aí na live, que trabalham com a gente até hoje, né? Ou com você ou comigo, que fazem parte daquela história. E aí a gente vê cada tijolo que foi colocado nessa construção, é muito gratificante, né? E aí, depois disso, a gente pega vários ex-militares que a gente contratou, né? Por acreditar na habilidade, né, que também não estavam se encontrando. E aí chama atenção para um detalhe bem interessante, que pode ter alguns que estejam na ativa, ainda que estão aí. Eu tive ex-militar, não sei se o Diego Oliveira tá na live aí, mas o Diego Oliveira foi um cara que me procurou 2 anos antes da baixa dele, né? Esse cara me ligou, era tenente, falou assim, olha, Mauro, você é o cara que contrata todo mundo que sai do Exército, né? Eu falei, poxa, não contrato todo mundo, cara, mas eu já contratei alguns. E aí ele, não, porque, cara, quando que você pode me receber? Eu vou bater um papo com você. Ele servia no RCC lá em Rio Negro. E aí eu falei, cara, venha sábado aqui, pode vir sábado. Ele foi lá na Kia Única, na 7 de setembro, no sábado, 2 anos antes dele dar baixa. E ele falou assim, cara, eu tô pensando em sair até 1 ano antes. Se você arrumar uma oportunidade para mim, cara, eu vou pedir baixa do Exército 1 ano antes, porque, né, vários colegas que vieram trabalhar com vocês se encontraram profissionalmente e, cara, eu quero trabalhar com você. Não importa onde você vai estar. E aí eu arrumei uma vaga para o Oliveira quando eu fui para a Nissan em Blumenau. Contratei o Oliveira de consultor, na época acho que foi consultor de funilaria, função, se eu não me engano. E 6 meses depois o Oliveira já estava como supervisor de pós-vendas e, enfim, trilhou a carreira dele na área de pós-vendas, passando por outras marcas e outras empresas também. Mas esse é um exemplo, tem outros tantos que ainda estão na empresa, mas ao chamar atenção porque também esses procuraram muitas vezes antes de sair, né? Então a gente se depara muitas vezes com profissionais que depois que saem ficam batendo cabeça no mercado, né? E aí acabam, enfim, tendo um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes vale a pena o militar nessa transição começar a procurar antes também, né? Eu lembro que eu fiz uma seletiva, teve uma época que eu ia no Quinto Belog, em Curitiba, e a gente tinha muito acesso lá, até com os colegas temporários que ainda estavam lá, ou com colegas que serviram conosco, né? Até quem comanda hoje lá, o Knights, que, né, foi um colega seu no 27 Belog, eu tive a oportunidade de servir com ele também.
o Carvalho, né, o Major Carvalho, e aí vieram 4 ou 5 cabos do rancho para essa seletiva. Aí eu recordo que teve um cara, bicho, que o cara tava com um emprego de motorista da empresa que coleta lixo em Curitiba. E aí eu falei Aham. assim, cara, eu tenho uma vaga de auxiliar de estoque aqui para começar, mas dependendo de você, depois que você entra na concessionária, tem um leque de opções para você ganhar dinheiro, cara. Então é só uma porta de entrada, né? Você vai ter que dar um passo para trás agora para dar outro para frente depois. Esse cara me Aham. ligou no dia seguinte e falou, não, Mauro, eu acho que é mais seguro eu continuar dirigindo o caminhão do lixo lá, porque tô tranquilo e tal. Eu não julgo, né? Enfim, foi a opção que ele fez. Mas um Claro, colega, claro, é mas, uma mas opção. o colega dele, que estava do lado dele, era o cabo Camusi. Esse cara falou, Mauro, eu faço o que você quiser aqui. Eu venho, puta, eu troco óleo. Eu falei, pô, cara, eu vou te contratar em trocador de óleo, então. É a vaga que eu tenho aqui, tem uma vaga para troca de óleo, do box rápido. Nós vamos te ensinar a trocar óleo. Esse cara estava no 7º período de engenharia civil. É, um mês depois, né, eu era muito amigo do Fernando, que na época era engenheiro do grupo. Eu liguei pro Fernando e falei, Fernando, tem um cara aqui que está trocando óleo para mim aqui, cara. Mas ele está no 7º período de engenharia civil e ele precisa continuar Verdade. estagiando. É, Lembro dessa história aí, cara. e aí, cara, Lembro se dessa você arrumar história uma aí. vaga, o teu estagiário aí hoje da área de engenharia, eu tive a oportunidade outro dia numa das obras que a gente estava fazendo aqui de ver, cara, que ele não é um cara muito proativo, não tem muita iniciativa. Se você trocar esse cara, dá uma oportunidade pro Vinícius Camusi. E aí, fato, 2 meses depois o Vinícius Camusi estava lá como estagiário da engenharia do grupo. 2 anos depois o Fernando acabou saindo do grupo por opção dele. E hoje o Vinícius Camusi é o engenheiro nosso do grupo já há 6 anos. Né? Então Olha aí, era cara. o cabo rancheiro. O cabo rancheiro Vinícius Camusi, do 5º Belog em Curitiba, é nosso engenheiro hoje e toca todas as obras do grupo. Né? Então, e aí o que eu ouço hoje, muitas pessoas, talvez o dono da empresa nem saiba que esse cara entrou na empresa dessa forma, mas as pessoas mais do meu nível de gestão, muitas vezes, comentam comigo e falam, olha, Mauro, porra, a gente é uma pessoa muito grata, eu ouvi isso de uma pessoa que toca a parte administrativa da empresa um dia, eu sou muito grato a você por ter colocado esse cara na empresa, porque o cara é um cavalo para trabalhar. O cara trabalha demais, o cara é correto, o cara tá de tarde em Londrina, no outro dia ele tá em Chapecó. Então, assim, aos poucos a gente vai provando para as pessoas e vai que as pessoas têm que acreditar na habilidade, né? Que volta lá no começo da nossa conversa aqui, né? Então, E a gente. só para encerrar essa linha de raciocínio aqui, então o militar, e a gente, Sim. né, você está fazendo esse bate-papo hoje aqui muito para a gente poder contribuir também, é muito importante que ele, antes de sair, ele comece a buscar esses relacionamentos. Né? Porque o Mauro está numa grande empresa, o Davidson está numa grande empresa, tem outros colegas que a gente conhece que estão em grandes empresas hoje, que vão acabar, por algum motivo, acreditando na habilidade, já por conhecer a formação. Né? E a gente ganha, e você sabe, eu sei o quanto a gente ganha escala quando a gente traz alguém que tem essa habilidade de desenvolver, de batalhar, de correr atrás, o quanto a gente tem depois um ganho grande em relação a isso. Tenho N histórias para falar aqui em relação a isso, mas eu acho que essas foram histórias muito consistentes e que podem motivar É, e outros colegas aí. tem várias, né, cara? Nossa, quantos, né, Mauro, que a gente na época que a gente estava junto, né? A gente começou abrindo esse caminho, você resgatando um pouquinho, né? Se fosse pelo normal, né? Pelas crenças normais, né? Você não tava, né? Você não É teria isso aí. entrado, cara, na empresa, cara. Eu dei o peitaço lá e falei, não, cara, vai entrar sim, porque eu vou me responsabilizar aqui e nós vamos fazer a história, né? E tá aí hoje, né, cara? Caminhando aí sozinho, cara, tava fazendo um belo trabalho, né? Depois que a gente passou essa etapa. E eu vejo que a gente precisa também, as pessoas precisam acreditar muito na formação dos outros, sabe? Eu vejo hoje assim, todo mundo querendo pegar a gente pronta, cara, sabe? Cara, uma das grandes habilidades, eu acho que um gestor, cara, e um líder tem é de formar pessoas. Cara, se você tá sempre pegando gente, tá atrás de gente pronta, primeiro você nunca vai ter uma equipe, né, cara? Porque você nunca vai ter a gratidão das pessoas É, pelo que você ajudou elas a construir, né, cara? Então, assim, e aí a gente. E aí eu aqui falo daquilo, né? Que você também segue o mesmo princípio, né, cara? Porque
Você também passou pelo mesmo processo, então você dá continuidade a isso, é legal que vai indo, né? Hoje aí a gente tem várias pessoas que trabalham com a gente que estão passando por esse processo, outros já passaram, mas a gente vai fazendo e abrindo os caminhos, né, cara? Fala aí que você estava falando, você deu risada aí quando eu falei que É, é, dei um é que pitaco. eu tive a oportunidade, né, de encontrar teve duas pessoas no meu processo seletivo que foram fundamentais, além de você que garantiu, né, que assumiu a responsabilidade. A Miriam, que já não está mais conosco, que foi a analista que me entrevistou, e ela identificou, talvez até por uma pré-conversa com você, ela identificou as Verdade. habilidades. E uma outra profissional que não está mais na empresa, que eu encontrei ela alguns anos depois, numa atividade representando a empresa, e ela me chamou do lado, ela é uma profissional com muita experiência já de RH, de muitos anos, né? E ela comentou, ela falou, olha, Mauro, você, o Davidson, ele me fez mudar uma crença minha de formação profissional com a tua contratação, porque eu não sei se você sabia, mas eu fui contra na oportunidade, e ele conseguiu autorização para te contratar, e hoje, olhando para o que você construiu na empresa e para as pessoas que você desenvolveu, eu vejo o quanto eu estava errado. Então, a cadeia deste processo todo, né, tanto de nós, ex-militares, que estamos fomentando o desenvolvimento de pessoas que saem da caserna, a cadeia ela vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Porque a nossa atitude e a nossa perseverança em relação a isso, ela faz com que o profissional como essa, por exemplo, que era uma pessoa com mais de 20 anos de mercado, mudasse a concepção dela sobre aquilo que ela acreditava em relação ao processo seletivo, né? Porque, Sim. né, com base nos resultados e nos prêmios que a gente acabou ganhando, ela chegou e falou, olha, poxa, nós não poderíamos ter contratado tão certo, né? E aí, puta, então assim, isso acontece muito hoje, né? Eu tenho profissionais, gestores meus que estão aqui nessa live aqui, que muitas vezes a gente chega lá no RH, com todo respeito ao trabalho que o RH realiza, com todo respeito aos profissionais que lá estão, mas a gente chega e fala assim, como você fez há 11 anos atrás, ó, contrata esse aí esse aí eu assino embaixo, deixa comigo que eu vou resolver. Entendeu? Pode garantir que esse cara vai se transformar num excelente profissional dentro da empresa. E a gente venceu muito dessa forma, né? Mas eu acho que passa muito por pessoas como nós de acreditarmos, né, nesse processo e de defendermos, e passa também nos profissionais que saem da caserna em buscar essas relações, buscar esse relacionamento. Porque se ele for no caminho de bater de frente com o mercado, de fazer o currículo, e aí esse é um outro grande ponto, né? De como fazer um currículo que deixe da melhor forma explícita a competência que você desenvolveu lá dentro, e aí ele vai para o mercado, as pessoas vão olhar lá, né, puta, foi militar de 7 anos, não fez nada, puta, não sabe fazer nada, só dá dar tiro. Eu ouvi isso de profissionais de RH. Mas por que você quer contratar? O cara ficou 7 anos dando tiro lá. Assim, poxa, mas olha aqui a formação, o cara trabalhou em almoxarifado, o cara trabalhou numa sessão técnica, o cara trabalhou numa oficina, num pelotão pesado de manutenção que faz motor, faz câmbio. O cara não fez só manutenção em ponto .50, em MAG, né? Puta, o cara qualificou demais aqui. Só que não tava isso lá, né? Eu sei porque eu fui militar, e aí, então eu acho que esse é um grande ponto. Eu acho que aí você pode falar um pouco também da forma como essa turma pode qualificar melhor esse currículo para que ele seja compreendido de forma melhor pelo analista de RH, pelo recrutador, e para que ele possa passar nas primeiras fases desse processo, nessa discriminação de muitas vezes, não, o cara só sabe dar tiro, o cara ficou 7 anos lá, não fez nada, né? Eu vou dar algumas informações aqui que eu acho importante para vocês quando forem buscar, né, uma empresa para trabalhar. Primeira coisa, né, é olhar os valores da empresa. Cara, se porque você já está no teu sangue aqueles valores aquilo que você acredita que você não abre mão. Então, assim, se você conhecer os valores da empresa, é um bom passo para quando você for falar sobre as suas competências, você sempre buscar
deixar claro as evidências daquele, que os teus valores têm a ver com os valores da empresa. Isso é uma coisa muito importante. Conhecer também o gestor com quem você vai trabalhar. Quais são os valores desse gestor também. Porque, por exemplo, se a gente, no Exército, a gente fala sobre lealdade, sobre disciplina, sobre camaradagem, sobre senso de justiça, e você acredita nesses valores, se você olhar, aí você vai... Hoje está muito fácil, né? Você saber com quem você vai trabalhar, né? Basta você ir lá e olhar nas redes sociais do cara. Se você vê que o cara, né, já postou a primeira, o cara é um diretor, é um gestor de alto nível, com uma grande responsabilidade. O cara já postou, cara, fumando, bebendo, né, cara, na gandaia. Cara, tem que ver porque o gestor ele precisa deixar valores para a equipe. Então, até achei engraçado outro dia, cara. Eu vi a foto de um diretor e o cara fumando aquele narguilé, né, cara? E a foto era aquela fumaça que não dava nem para ver a cara dele, só a fumaça, sabe, cara? Aí eu fico olhando assim e falo, cara, que valores, né, cara? Tipo, tá passando, né, cara? Né? Quando o diretor até na imagem, né, não cuida da própria imagem, né, cara? Então você tem que escolher, você tem que saber com quem você quer trabalhar também. Então é importante, não tenho nada contra, cada um faz o que quer e tem espaço para todo mundo no mercado. Só que você tem que saber com quem você está indo trabalhar. Quais são os valores daquela pessoa, no que ela acredita, no que você acredita, para que você possa ser feliz e mostrar o que você sabe. Senão você não vai ter espaço para mostrar o que você sabe. Correto, Mauro? Exatamente. Então, eu sempre digo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Mais um ditado militar aí, né? Não passa, muitas vezes eu me pego nas reuniões com a minha equipe, a gente discutindo a questão do exemplo, né? De como não conseguir fazer, né? Porque ninguém vai seguir você se você não der o exemplo correto, se você não fizer a sua parte, se você não tiver, né, muitas vezes lá. Eu lembro que lá no começo, no trabalho na empresa, as pessoas, a gente tinha uma atividade na sexta-feira à tarde que era organizar a oficina para começar na segunda-feira tudo organizadinho, limpo de volta, né? E as pessoas, elas iam arrumando coisas para fazer na sexta-feira após as 15 horas, para não estar lá nessa atividade, que ela era uma atividade um pouco mais desgastante. E aí um dia eu tirei o sapato lá, tirei a meia, dobrei a calça até no joelho e peguei a gente tinha uma habilidade muito grande na época do exército com a enceradeira, né? E eu pilotava aquilo muito bem, porque foi muito tempo pilotando como aluno, né? No ano de aluno. No ano de aluno, no ano de aluno a gente pilotou, então... Faxina é uma coisa que a gente aprendeu a fazer bem feito, né, Mauro? Exatamente, né? Não passava o serviço se não tivesse bem feito a faxina, né? E aí, porra, a galera foi ficando envergonhada, né? Porque, pô, se o meu gerente tá lá fazendo, como que eu não vou fazer, né? E aí, enfim, isso é um exemplo pequeno, mas o exemplo dentro do nosso negócio, ele arrasta. Então, hoje eu vejo muitos jovens, ex-militares ou não, né? Porque a gente consegue também plantar essa semente na cabeça, às vezes, de pessoas que acabaram nem sendo militares, mas que têm essa vontade, essa habilidade de procurar sempre fazer o melhor, da melhor forma, e não passa por outro lugar que não seja exemplo. Então, poxa, eu não posso cobrar algo que eu não faça, no sentido da dedicação, do comprometimento, da qualificação, né? Muitos aí, assim como eu, né? Quando eu entrei trabalhar com você, eu não tinha concluído a minha faculdade ainda. Então, eu dediquei 5 anos da minha vida, depois, que eu poderia ter feito antes, mas os primeiros 5 anos da vida do meu filho, eu não pude ficar com ele. Por quê? Porque eu tive que terminar minha faculdade, eu tive que fazer uma pós-graduação numa instituição renomada no mercado para poder chancelar melhor o meu currículo, e aí eu fui conviver com o meu filho, ele já tinha 5 anos de idade. Então esse foi o preço que eu paguei por não ter feito antes, né? Então eu sempre digo para a turma, eu não tenho como voltar 3 anos na tua vida para você fazer lá atrás, mas eu tenho como te dizer que se você começar a fazer hoje, você vai terminar e a sua qualificação vai ser melhor.
E aí também nessa caminhada teve N casos de profissionais que terminaram a faculdade, né? Então, assim, tem gestores muitas vezes com uma carreira consolidada na gestão já e que vão continuar sendo excelentes gestores, se né? Não é isso que vai definir o sucesso do cara, se ele já tem sucesso, mas se ele quiser ir mais longe um pouco, isso vai travar. E aí, toda vez que eu recebo uma mensagem, e já foram muitas, de profissionais, olha, eu queria te agradecer porque eu estou terminando a minha faculdade hoje, chegou meu diploma aqui de conclusão do curso de graduação. Eu fico muito feliz, Aham. porque eu sei a diferença que isso fez para mim quando eu fui buscar isso, e eu sei a diferença que faz para esses profissionais hoje. Então, a qualificação, o desenvolvimento, a capacitação constante, né? A forma de exemplo, a forma da construção, a gente começou essa parte da conversa falando sobre a questão da construção do currículo. Não só de forma técnica no que está escrito, mas também no que tá, né, no que vai aparecer quando digitar teu nome, né? Quer ver um exemplo aí que eu dou muito? Digita teu nome no Google. Tipo, poxa, tem alguns nomes que tem muito homônimos no Brasil, mas tem outros que já são mais. Por exemplo, Mauro Cunha são 4 homônimos que eu encontrei até hoje no Brasil, então não são muitos. Então eu não tenho chance de Aham. fazer nenhuma cagada que fique registrada lá, porque se alguém digitar Mauro Cunha lá e aparecer algum BO lá, pô, foi, né, ninguém vai nem Tá fácil. perguntar. Ninguém foi perguntar para mim por quê. Mas é o fato que acontece muito hoje. Então, a pessoa tem que preocupar com a imagem, ela tem que preocupar com o exemplo, ela tem que preocupar com a forma como ela passa isso para o papel e principalmente com a forma como ela vai traduzir isso numa entrevista, por exemplo. Né? Porque o recrutador muitas vezes já Aham. viu lá que você está com algum tipo de comportamento inadequado, exposto em alguma rede, o que inadequado não do ponto de vista certo ou errado, mas do ponto de vista da sociedade, do julgamento da sociedade. E aí, se você está dependendo de ser julgado por uma sociedade para arrumar um emprego, você não pode desconsiderar essa questão, né? Então, eu acho que essa passa muito por essa organização do exemplo e também de saber colocar isso no papel de forma clara, objetiva, enfim. Tanto é que se a gente vai ver, né, as demissões, né, a grande parte das demissões que acontecem no mercado, elas não são, as pessoas não são demitidas por falta de habilidade, elas são demitidas por comportamento, né? Então você vê que contrata-se por habilidade, demite-se por comportamento. Cara, eu vejo aí que a gente tem uma missão, sabe, Mauro, de alguma forma, cara, para quem está aí também nos assistindo também e acredita nesses valores que a gente acredita também, de começar a mudar um pouco essa visão do mercado, sabe, cara? De não olhar somente a habilidade, mas a gente olhar muito mais o comportamento, dar valor para isso, sabe? Porque não faz sentido, né, cara? Você pode ver, grande parte das demissões é comportamento, não é habilidade. É. Eu acho que tem uma questão N- bem. é, né? Não fecha a conta, né, cara? Tem uma questão bem importante em relação a isso que a gente traz para a nossa vida, né? Nós aqui, nós não vamos mudar, nem nós, nem a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. A gente não vai conseguir mudar esse comportamento de sociedade que nós temos no nosso país. Isso é algo que vai perdurar por muito tempo ainda. Mas, por outro lado, a gente tem como trabalhar aquilo que a gente acredita e propagar o máximo possível, não só na educação dos nossos filhos, mas também com as pessoas que nos circulam no ambiente de trabalho. Né? Porque eu sempre pergunto pro cara, eu falo, poxa, você fica mais tempo comigo aqui do que você fica na tua casa. Entendeu? Então não tem como a gente não construir algo sólido com base naquilo que a gente acredita, né? Então eu acho que esse é um grande ponto. É a pessoa ela entender que ela não vai conseguir, ela não desistir de tentar mudar, porque ela não vai conseguir mudar algo maior. Não, a gente tem que mudar aquilo que está ao nosso alcance. Eu tenho que fazer o bem na vida das pessoas que eu consigo fazer, assim como você procura fazer o bem na vida das pessoas que você procura fazer, ajudando na carreira, no desenvolvimento profissional, nas conquistas, nos sonhos, muitas vezes no estabelecimento desses sonhos, né? Você quer ver um exercício bacana que a gente tem feito, que é a árvore dos sonhos lá, né? Poxa, toda semana, todo mês eu recebo uma mensagem de alguém que construiu uma árvore dos sonhos há 2 anos, há 3 anos, e conquistou algo muito sólido, entendeu? Me agradecendo porque, poxa, eu consegui, entendeu? Poxa, então
isso para mim dá a certeza de que a gente tem que continuar tentando. Eu não vou ter a expectativa de que eu vou mudar o país, de que eu vou mudar, mas eu posso ter a expectativa de que eu vá continuar ajudando muitas pessoas, e é isso que pauta hoje a minha carreira, né? Eu sempre falo pro meu filho, eles perguntam, pai, mas por que você trabalha com uma empresa que vende carro? Eu falo, porque lá tem muita gente, eu tenho muitos funcionários, tenho muita gente, e eu estou num lugar onde eu posso ajudar muitas pessoas. Se fosse aqui na empresa de concessionárias, se fosse numa outra empresa de outro ramo, eu cheguei à conclusão de que o mais importante para mim é ter pessoas onde eu possa ajudar elas a construir os sonhos delas enfim, serem pessoas melhores, pais melhores, conquistarem seus sonhos. Eu acho que esse é o grande motivador, é o grande combustível da nossa carreira aí. Uma outra qualidade que eu vejo, cara, e outro valor também dos militares é a questão da persistência e da resiliência, né, cara? De com perdão, né, da palavra, é que nem todos levaram tapa na cara e nem cuspida na cara, né? Mas se aguentar isso, esperar passar, né? Levar tapa na cara e o cara babar na tua cara, te dando esporro e tal. E você aguentar isso, né, cara? Ficando quieto e só olhando e pô, esperar dar a volta, né, cara? Ter essa paciência para esperar. Nem todos passam por isso, né? Mas a gente acaba passando por esses processos e ensina muita gente essa questão do brio, né, cara? De você pode até sair de onde você vai estar, mas você vai sair depois que você cumprir a tua missão e bater a meta, né? Para dizer assim, pô, eu sou capaz, não é isso? Não dá para aceitar não fazer, né? Nós tivemos uma escola também profissional dentro da empresa, né, que vai muito nessa linha, né? Tanto a sua quanto a minha, nós somos discípulos de uma mesma formação dentro da empresa. A gente nunca vai sair por baixo, entendeu? Tipo, a gente vai batalhar até o final. Uma coisa que eu aprendi é que nessa roda gigante da vida, nas ondas, né? Em todos os negócios, na nossa vida profissional ou nas empresas, nos segmentos, né? Vai ter um momento que você vai estar lá em cima e vai ter um momento que você está lá embaixo. Então, tipo, a humildade de quando você está em cima vai te dar a segurança de passar pelo momento que você vai estar embaixo. Só que quando você está em cima, tem um monte de gente ali batendo palma, parabéns. E quando você está lá embaixo, meu amigo, é pouca gente, cara. Entendeu? Então, quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você contribuir, mais sólida vai ser essa passagem tua pelo período mais, né, pior, né? Porque vai ter muito mais pessoas ali para te ajudar a levantar de volta. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que essa é a construção que a gente sempre fez. E é isso que eu desejo para os militares que estejam ainda na ativa ou aqueles que estão procurando recolocação, que acreditem, né, e que usem isso tudo que aprenderam para entender que o momento da dificuldade te faz mais forte, né? Não tem outro caminho que não seja esse, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Uma coisa que sempre me ajudou muito, cara, nos momentos assim, de dificuldade, que as pessoas às vezes olham pra gente e acham que a gente nunca passou por necessidade, né, cara? Acho que a nossa vida sempre foi tranquila, né? Ah, não, pra gente sempre deu tudo certo. É óbvio que não. É bobagem a gente falar isso aqui. Ah, já deu certo na primeira empresa, não tivemos nenhum contratempo, não passamos por nenhuma humilhação. Já passamos por humilhação, sim, por situações difíceis, sim. Mas o que é muito importante é você resgatar, sabe aquele campo que estava difícil, que estava chovendo, estava frio, e que você pensou em desistir e você não desistiu? Buscar esses momentos também que a gente passou no Exército faz com que a gente tenha resiliência para superar muitas das vezes as dificuldades que a gente passa na vida civil, no dia a dia nas empresas, as dificuldades de não conseguir uma recolocação, mas você ser persistente e olhar para trás e falar, cara, eu passei por coisas que eu achei que eu não fosse passar. E eu vou vencer mais essa etapa. Eu vou vencer essa etapa difícil que eu estou passando. Mas eu vou vencer, né? Eu vou passar por ela e vou vencer. Não é isso, Mauro? Eu acho que nós tivemos a oportunidade, né, de acompanhar nas nossas carreiras aí, né, momentos assim, né, não só na nossa carreira na empresa que eu trabalho, que você trabalhou, mas também em outras, né, voltando lá no começo da live. Quando eu fui ter que entender tudo de cosmético,
eu não acreditava que eu tinha potencial para aquilo, que eu ia conseguir vencer aquilo. Mas a necessidade fazia com que eu tivesse que fazer. Tipo, era aquilo que tinha se apresentado para mim no momento, entendeu? Era o melhor que eu tinha. Então eu falei, então eu vou ser o melhor nessa porra aqui, cara. E aí, quando eu fui para uma feira, né, a gente foi para tantos salões do automóvel em São Paulo, né, eu tive a oportunidade de, antes de ir para muitos salões do automóvel, ir para uma Build Fair, né, lá em São Paulo, pô, uma feira, porra, do cosmético, porra, recebendo pessoas lá no expositor para falar de rímel, gloss, delineador, blush. Então, assim, as meninas que estão na live, pô, vocês entendem o quanto é difícil o cara entender disso tudo, né? Para um ex-militar, né? E eu fui lá e venci, cara. Eu saí da empresa, eu aumentei, pô, quando eu entrei no setor lá, o setor faturava em torno de 20 mil reais mês, lá no Triângulo Mineiro. Né, eu saí de lá faturando 80 em 1 ano e 3 meses. Pô, quadriplicou o resultado. Entendeu? Então, pô, aquilo me fez acreditar que eu era capaz de qualquer coisa. Né? E aí foi isso que eu fiz na empresa que eu estou hoje, quando eu entrei. Eu entrei pelo pós-vendas, eu fui aprender da área de vendas. Muitos sábados que eu fiquei lá, né, com um colega da área de vendas, sem compromisso ali, para aprender, né? Vamos entender, né? Muitas vezes que eu fiquei contigo lá discutindo assuntos que não eram da minha área para poder aprender. E aí, quando surgiu a oportunidade, mas por que você acha que você vai dar conta? Foi a pergunta que me foi feita, foi essa. Quando eu falei assim, eu tô aqui, posso ajudar. Mas por que você acha que você vai dar conta? Eu falei assim, porque as pessoas confiam em mim. Aquela equipe que está lá toda confia em mim. Então, assim, eu posso não saber fazer ainda, mas eles vão me ajudar a aprender a fazer. E aí foi isso que aconteceu. E eu sou muito grato às pessoas que acreditaram, que me ajudaram, que foram muito fortes ao meu lado, né? E a gente construiu algo muito sólido junto. Né? E aí, no momento em que você senta numa mesa e que você tem um conhecimento amplo do negócio, depois de ter caído todos os tombos, poxa, fica muito, né, gratificante você olhar para trás e falar assim, pô, as pessoas achavam que eu não ia conseguir. E eu consegui, assim como eu vejo muitos hoje, né, eu vejo muitos hoje que a gente teve a oportunidade de dar, né, de contratar, de colocar na empresa. Quando eu vejo os caras voando baixo no mercado, entendeu? Seja comigo ou seja em outra empresa, eu fico muito feliz, cara, porque, pô, cara, a pessoa se superou, ela achava que ela não ia conseguir, ela conseguiu. E ela está voando baixo, ela se torna referência. Né? Eu acho que é possível para todo mundo, seja ex-militar ou seja outras pessoas que estejam aqui. Se você acreditar em algo e você estiver disposto a pagar o preço, vai acontecer. Pagar o preço, né, cara? Pagar o preço. Isso é importante. Bom, o que eu quero também aí para a gente ir caminhando, Maurício? Passou já 1 hora, cara, já que a gente está aqui falando, cara. Passa rápido, como tem passado todas as lives que a gente tem feito, cara. Que a gente tem conseguido, graças a Deus, agregar muito para as pessoas com esse projeto que a gente está fazendo, né? A gente estava conversando, para vocês que estão aí pela primeira vez, eu estou puxando aí um projeto chamado Realize 2021, onde a gente, através de coisas que vão aparecendo aqui, a gente procura ajudar as pessoas a realizarem seus projetos nesse ano, né? E colocando aqui vários assuntos, então já tem várias lives lá que vocês podem buscar, tá salvo no IGTV, com várias coisas que vocês podem buscar assuntos diversos lá, que tem a ver com o momento de vida de vocês. Talvez o que foi dito aqui hoje seja o que você precisa, talvez não seja aqui, mas lá esteja outras lives que possa ajudar você também a se desenvolver. E a gente está fazendo essa live aqui hoje, né, mostrando o desafio dos militares para se recolocar no mercado de trabalho, porque tem muitos militares, tá, que nos seguem, muitos militares que a gente conhece e que passaram por esse mesmo processo que a gente passou. E aqui nós estamos estendendo a mão, dizendo que é possível, né, vencer, tem um caminho já que a gente já deixou, que a gente já trilhou para muitos de vocês. Se vocês quiserem vir atrás e seguir, o caminho está feito. É só segurar na nossa mão e a gente vai ajudar muitos aí de vocês, tá? Que precisarem. Se você também não é militar, mas tem os valores que nós cultuamos e que a gente acredita, dos militares também, não foi militar por uma questão de oportunidade, mas acredita nesses valores, entende que isso é importante para o teu desenvolvimento também, pessoal e profissional, então nos acompanha também, segue a gente, né? Tá aqui
Você que ainda não me segue, eu te faço esse convite para você estar me seguindo também no davidsonferreira.oficial, para você não ficar de fora de assuntos como esse e muitos outros que eu vou trazer aqui, e que pode, sim, no momento aí que você menos esperar, tá te ajudando, te dá um insight, te abre a cabeça para alguma coisa que você está precisando e algo que a gente possa estar contribuindo também com vocês, tá bom? Então segue a gente aí, segue a mim, segue o Mauro. Eu tenho certeza aí que a gente vai poder contribuir com muitos de vocês, tá bom? Mauro, quero te agradecer também, cara, aí, a gente, por esse momento, cara, né, a gente aí tá caminhando aí para exatamente aí 1 hora, né, de bate-papo que a gente fez, e nós vamos fazer outros aí, porque tem gente aí que mandou algumas perguntas também, algumas solicitações, a gente vai ter que voltar em alguns assuntos aqui, Mauro. Legal. Davidson, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito grato em poder participar do teu projeto. Parabenizo você, né, pelo início desse projeto. Não é fácil fazer live toda hora e sobre assuntos distintos e conciliando isso com a carreira profissional, com o dia a dia. Então, parabenizo você. Agradeço a todos aí da minha equipe que participaram aqui, já estão me ouvindo a semana toda, o ano todo, né, e prestigiaram aqui nosso bate-papo aqui, né, o meu muito obrigado. E a todos os outros aí que estão conectados também, o meu muito obrigado. Né? Fico à disposição, qualquer coisa que precisar, pode mandar também uma mensagem aí que eu vou com o maior prazer dividir, né, aquilo. Eu ouvi de um mestre meu no passado, né, o Davidson Ferreira, ele falou assim, um dia ele me chamou na sala quando eu fui promovido e ele estava saindo da empresa, ele falou, olha, cara, nunca deixe de lado, cara, essa gratidão que você tem, porque você é um cara que tem uma gratidão muito grande, cara, com as coisas, você é um cara muito grato sempre, com tudo que você aprende, com tudo que você conquista, e poder multiplicar isso para as pessoas é algo que puta, paga a conta, entendeu? Então, meu muito obrigado a todos vocês, meu muito obrigado a você, Davidson, pela oportunidade que me deu, e meu muito obrigado às pessoas que um dia acreditaram em mim, que estão nessa live aí, e que desenvolveram um trabalho junto, né, por acreditar e por confiar, né, e por terem se transformado em profissionais melhores, acreditando nisso. Então, sou muito grato pela oportunidade e desejo a todos aí que tenham sempre muito sucesso em suas carreiras. Contem comigo para o que for preciso sempre. Legal, Mauro. Gratidão por você também, cara, ter acreditado em mim, tá? Lá atrás, né, cara, há 12 anos, né, cara, também obrigado por ter acreditado, por ter entendido que tudo ia dar certo, né, cara, assim como deu, tá? Obrigado mesmo, cara, e todos vocês também que estão, me acompanham, né, na caminhada aí há muito tempo, a Roberta que está ali, o Marçal também já falou ali, já deu sinal, o Magalhães que está junto agora, o Juliano, né, Esse é cara, teu fera, hein, irmão que está cara? aí também. Magal, hein, cara? Esse é figura, né? Juliano Cune aí, nosso comandante. Cara, tem muita gente aqui e eu quero agradecer a todos vocês, tá, pessoal, por estar aqui junto, por estar sempre acompanhando, sempre nos motivando, sempre mostrando que vale a pena acreditar nas pessoas, vale a pena a gente se dedicar, se doar pelo próximo, porque é isso que fica, né? A vida passa, são essas coisas que ficam, é o nosso legado que a gente deixa. Beleza, galera? Então, é isso aí. Obrigado, viu, Mauro? Uma ótima Legal. semana aí para você. E Valeu, muito vamos fazer obrigado. mais uma, hein, cara? Nós vamos fazer mais uma aí que tem assunto pra gente falar. E ficou para trás aqui ainda. Da pauta ainda ficou um tanto para trás ainda, né? Valeu, um abraço, cara. Obrigado. Tá bom, valeu. Obrigado, galera. Um forte beijo.